Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é aula de português. Nós estamos na leitura 3, página 47 até 53. E as páginas 52 e 53 nós não vamos fazer, porque teria que estar na sala de aula. Então, aí vocês vão abrir na página 47, vocês vão colocar a data 29/6/2021 e nós vamos iniciar nossa aula. Então, essa aula de hoje inicia assim: a pintura a seguir apresenta brincadeiras típicas da infância. Observe. Então, aqui vocês vão observar, né, que é uma tela pintada e aqui ao lado tem o nome, né, do artista que pintou a tela e tem a data, tudo certinho aqui ao lado. Depois, de acordo com as perguntas, vocês irão, relacionado a essa imagem, vocês irão responder. Então, o que é que a gente observa aqui nessa tela? Então, a gente observa que é uma tela, né, pintada, né, uma pintura, que é um artista que pintou, muito famoso. E aí eu vou perguntar para vocês assim: vocês gostam de pinturas? Vocês têm alguma em casa? Quais pintores vocês conhecem? Quais pintores vocês conhecem? Então, existem vários pintores, né? Muitos e muitos. Então, existe, assim, mais conhecido, é o Romero Brito, Cândido Portinari, Vicente Van Gogh e muitos outros. Então, esses pintores de tela, vocês já têm visto muito na aula de arte, né? E vocês devem ter ouvido falar em outros. Então, e esse pintor aqui, que pintou esse quadro, ele pintou um quadro assim, né, que mostra as brincadeiras de muitas crianças brincando, né? Aqui tem brincadeiras, tem criança balançando no balanço, tem criança jogando bolinha de gude, tem jogando futebol. Então, o que é que aparece nessa tela? Então, vocês vão observar, né? Aí, bem assim, vocês observam bem, porque relacionado a essa tela, vocês irão responder as perguntas. Conversando sobre o texto. Qual é o nome do artista que pintou a tela? Então, onde vocês vão achar? Aqui ao lado tem o nome, tá? Eu não vou falar, né? Vocês vão observar aqui ao lado, na altura da tela, do lado direito, tem o nome do autor que pintou, do artista. A 2, quando essa pintura foi produzida? Também está aí, é só observar. É possível saber o tamanho original e o material utilizado na produção da pintura? Explique. Então, é possível saber? Tem como saber? Que material será que eles utilizaram? Eles utilizaram o que? A gente observa que está bem colorido. Eles utilizaram uma tinta a óleo. O que mais que a gente pode observar? Então, ao lado da tela, é possível observar a altura, quanto tem de altura, quanto tem de largura, quantos centímetros tem de altura, quantos centímetros tem de largura. Então, vocês vão observar que está escrito aqui tudo em pretinho aqui do lado direito da tela. A 4, o que mais chamou a sua atenção nessa pintura? Então, essa aí é uma resposta pessoal. O que é que chamou mais atenção para vocês nessa pintura? O que é que vocês acharam interessante, que chamou mais atenção? O que é que vocês gostaram mais? Então, vocês vão observar, né? Passando para a próxima página, 48, estudando o texto. Quais são as brincadeiras retratadas no quadro? Escreva o nome das que você já conhece. Então, dessas brincadeiras retratadas no quadro, essa tela, qual que vocês conhecem? Então, o que é que a gente observou mesmo? A gente observou o quê? Que tem criança jogando bola, né? Que todo mundo conhece. O que mais que a gente viu criança brincando com boneca, também é conhecido o balanço, bolinha de gude. Então, aí vocês anotam aí. A 2, é possível identificar em qual lugar estão ocorrendo as brincadeiras? Então, a gente olhando aqui nessa paisagem, nessa imagem,
Onde será que está ocorrendo essas brincadeiras? Será que é onde? Pelo que a gente vê, é num ambiente rural, não é? Ou uma vila também poderá ser, porque tem bastante criança, então poderá ser num ambiente rural, num sítio, ou também em uma vila, né, que tem menos movimento. Passando para a terceira, quais elementos da pintura comprovam essa ideia? Quais elementos comprovam essa ideia? O que é que a gente vê? A gente vê o quê? O que é que a gente comprova essa ideia de ser num sítio ou de ser numa vila? O que é que a gente observa? A gente observa o chão de terra, né? O que mais que a gente observa? O tipo da casa, né? O que mais que a gente pode observar? Os animais, as árvores, porque na cidade não tem, é muito raro a gente ver animais assim solto, né? Poderá até a gente ver assim em lugares, assim, em vilas, né? Mas no centro da cidade, assim, na cidade é muito raro a gente não ver. Então, o que a gente observa também? Árvores. A4. Além das crianças, há animais que são retratados na cena. Que animais são esses? Então, que animal que a gente observa aqui na cena? O que é que a gente vê aqui no cantinho? Vamos lá, vamos junto ver. A gente vê o que? A gente vê galinha, a gente vê um galo, a gente vê um cachorro, né? Um gato. Que mais? O artista costuma retratar em seus quadros suas memórias de infância. Ao apreciar o quadro apresentado, você poderia dizer que artista teve essa infância? Teve assim, uma infância feliz com muitas brincadeiras ou triste sem a possibilidade de brincar? O que vocês acham? Então, vocês vão fazer um xizinho na resposta certa. Virando para a página 49, a escrita das palavras. Então, aqui aparecem assim, a colocação do R e dos dois R. Então, o som do R e dos dois R's. Então, vamos lá. Observe as imagens que retratam brincadeiras infantis. Então, aqui vocês vão observar as imagens e vão ver o tipo de brincadeira. Então, a primeira é currupio. Vocês estão vendo as duas menininhas brincando. A outra, rabo no burro. A outra brincadeira é ciranda. Leia acima os nomes das brincadeiras, depois responda. O som do R e do dois R's nesses nomes é igual ou diferente? Então, quando a gente fala assim, rabo, corrupio, rabo, tem o mesmo som? O que vocês acham? O som é igual ou diferente? Quando a gente fala ciranda, o som do rá é igual dos dois R's? Do rabo é igual dos dois R's? Do currupio, quando a gente vai falar rá, a gente fala assim, rá, rê. Quando rareriroru, né? Ou rá, rê, ri, ro, ru. Mas para pronunciar a palavra rabo, a gente fala rabo, a gente não fala rabo. Então vamos lá. Tem o mesmo som a palavra? É igual o som do R, dos dois R's? Então vocês vão perceber. Será que é igual? Passando para B. Pinte de amarelo as letras que vêm imediatamente antes e depois do R ou dos dois R's nessas palavras. Essas letras são vogais ou consoantes? Então, depois do do rá, rê, ri, ro, ru do rato e o rá, rê, ri, ro, ru do currupio, por exemplo, acompanha o que? Vogais ou consoantes? Então, vocês vão marcar um xizinho. Para a gente pronunciar os dois R's ou um R só, será que é o A ou a letra consoante que eu coloco? Aliás, será que são vogais ou consoantes? Passando para a próxima, que é a página 50, com base no que você observou anteriormente, leia as informações a seguir. Entre vogais, quando representar um som forte, é preciso dobrar o R, isto é, usar dois R's. No começo de palavras, o R representa um som forte, mas nunca pode ser dobrado. Então, não existe palavras que
se escreve com dois R's. Então, às vezes a gente pronuncia assim mais forte, mas é com a R só. Por exemplo, rabo, rainha, rei. Não existe palavra que se inicia com dois R's. Entre vogais, qual som fraco usa-se um R apenas? Entre vogais, quando o som é fraco, usa-se um R apenas. Então, foi o que eu expliquei. Então, primeira, complete as palavras usando R ou dois R's. Carroça. Se eu colocar um R só, vai ficar caroça, tá certo? Não, é claro que vai ser dois R's. Por exemplo, aqui, periquito. Se eu colocar dois R, vai ficar perriquito, tá certo? Não, é um R só. Então, para você descobrir se é um R ou dois R's, basta pronunciar a palavra, ler a palavra. Relógio. Relógio, por exemplo, eu posso escrever com dois R's? Jamais, não existe palavra que se inicia com dois R's. Então, com certeza, é um R só para escrever relógio. A 2, das palavras abaixo, circule as que tem R fraco. Por exemplo, pirulito. Eu falo pirulito? Não, eu falo pirulito. Então, eu vou circular o desenho pirulito. Assim por diante, vocês farão a outra. Passando para a próxima, página 51. Retire o R das palavras seguir e forme um novo vocábulo. Observe o exemplo. Ó, carro, caro. Então, se eu tirar um R, em vez de eu escrever carro, vou escrever caro. Assim por diante, vocês farão as outras. Arranha, se eu tirar um R, vai ficar aranha. Então, vocês vão escrever aranha na frente. Carreta, se eu tirar um R, vai ficar careta. Assim por diante, vocês farão as outras. Brincando e aprendendo. Que tal brincar com o jogo do mico com R, 2R? As peças para o jogo encontram-se nas páginas 297 e 299, da parte intitulada no material descartável. O professor vai explicar como realizar a atividade. Então, essa aqui também é uma brincadeira que vocês poderão fazer até em casa, procurar na página 297 e 299. Procurar fazer com o ajudante da tarefa é opcional, porque teria que estar na sala de aula para a professora explicar direitinho, assim não tem como. Então aqui você estudou que o narrador pode ser do tipo narrador-personagem, quando ele participa dos acontecimentos da história, ou narrador-observador, quando apenas conta os fatos da história sem participar deles. E também vocês aprenderam o texto de opinião. É um gênero de texto que tem a finalidade de expor uma opinião pessoal sobre um assunto. E também o substantivo pode ser masculino ou feminino. E antes de substantivos femininos, usamos palavras como uma, umas, as. E antes de substantivos masculinos, usamos palavras como uns, o e os. Então, o substantivo pode ser empregado no singular, quando indica apenas um elemento, e no plural para indicar mais de um elemento. Para representar som forte, é preciso dobrar o R, isto é, usar os dois R's entre vogais. Não se começa uma palavra com dois R's, foi o que eu falei. Para representar que som é fraco, usa-se entre vogais apenas um R. Então, aqui passando para a próxima página, que é a página 52 e 53, que teríamos que estar na sala de aula, não tem como fazer. Então, vocês vão fazer um X na página 52 e 53, tá bom? Então, hoje a aula terminou. Qualquer dúvida, vocês poderão me chamar. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.